Deus é bom, amém? Então, nessa noite, a gente vai dar continuidade falando sobre o poder da semente, amém? Esse mês a gente está falando sobre o poder da semente e nós damos graças a Deus por cada ministração aqui, tem sido edificante para nossas vidas, né, irmão? E esse tema que o pastor colocou no nosso coração, irmão, o poder da semente, vou logo dizer aqui os irmãos, porque daqui a pouco vai começar a mensagem. Essa palavra que o poder da semente não é para tirar dinheiro da igreja, amém? Não é para a igreja chegar e pensar que está falando do poder da semente ou de uma forma porque fala muito em dinheiro. Não é para tirar dinheiro dos irmãos, amém? Amém, igreja? Mas é para que a gente seja liberto em algumas áreas que faltam na nossa vida. E é para isso que Deus colocou no coração do pastor. Ora, a gente sentou com o pastor e falou para ele, que mês a gente vai pregar esse mês? O tema desse mês. Pastor, vamos pregar sobre o tema do semente, que fala de dinheiro para os irmãos ofertar e dizimar. Não foi assim. Amém? Amém? Então, é pelo Espírito. Amém, igreja? Então, nós vamos aprender mais uma vez sobre o poder da semente. Por que aprender? Porque também é um ensino, amém? Porque seria assim, de uma forma diferente, eu chegar aqui que Deus vai te abençoar, que Deus vai suprir tuas necessidades, sem falar do que a palavra de Deus diz. E quem liberta a gente, a alma da gente é a palavra. A palavra é que liberta, amém? Eu podia pular aqui, colocar a mão na tua cabeça, fazer o que for, dizer portas abertas, Deus te dê saúde, mas se não for a palavra, meu irmão, de nada tem proveito. Amém? Abre lá. Glória a Deus. Abre aí a palavra do Senhor em Romanos. Romanos, glória a Deus, amém? Capítulo 3 e versículo 4 de Romanos. Achou, igreja? Que diz assim, ó, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Amém, igreja? Abre lá em Mateus, só uma base para a gente começar, amém? Deus é bom demais, amém, igreja? Louvado seja Deus. Mateus 24. Capítulo 24 de Mateus e o versículo 25. E o versículo 25, ou 35. Capítulo 24 de Mateus e o versículo 35, que diz assim: passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não. Amém, igreja? Abre lá no livro de Números. Glória a Deus. Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é a verdade. Abre lá em Números. Capítulo 23. E o versículo 19. Que diz assim: Deus não é homem para que minta. Amém, igreja? Deus, o nosso Pai, não é um homem, ou não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Amém, igreja? Porventura, tendo ele prometido não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Amém? Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, tudo que você vai escutar nessa noite. Amém? Lançou aí 3 versículos que falam, seja o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro, amém? Então fica consciente nessa palavra, amém? Porque tudo vem dele e tudo é para ele. Abre lá no livro de Malaquias. Glória a Deus. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém, igreja? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Deus é bom demais, amém? Malaquias, capítulo 3.
Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 3, diz assim, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Amém, igreja? Veja, ó, desde o dia do vosso pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Mas aqui Deus falando. Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós outro. Amém, igreja? Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós outro. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em quem havemos de tornar? Não é isso? Deus fez uma pergunta, mas ele diz agora, mas vós dizei, e quem havemos de tornar? Abre lá em Levítico, segura aí. Vou marcar aqui, amém? Em quem havemos de tornar? Isso foi a pergunta, amém, igreja? Levítico, capítulo 27 e o versículo 30. Deus é bom demais, amém? Oh, glória a Deus. Diz assim, ó. Levítico, eu repito, porque para a igreja, eu não sei, está aqui, né? Amém, igreja? Levítico 27 e 30, diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto do cereal do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao... Amém, igreja? Veja, ó, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Oh, glória a Deus, amém? O versículo 32. No tocante a dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor, amém? De novo, ó, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que se passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo. Amém, igreja? Mais embaixo, o 34. Agora vem aqui o 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a quem? Prestou atenção, igreja? São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Moisés, diz lá ao meu povo, que do dízimo do cereal, do dízimo dos frutos, do dízimo das árvores, fala para ele entregar a mim. Foi uma ordenança, foi Moisés? Não foi Moisés. A Bíblia diz aqui, ó, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a quem? A Moisés. Deus ordenou a Moisés para falar para quem? Para o povo, para os filhos de Israel. Amém, igreja? Entendeu fácil? São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aí chega lá em Maraquilha e ele diz, em que havemos de tornar? Eles vinham ofertando, eles vinham entregando dízimo, mas no meio do caminho pararam. Abre lá em Malaquias de novo. Amém? Entendeu que o dízimo não foi uma ordenança de Moisés, foi o Senhor que ordenou. Encaixou, igreja? Amém? Aí chega em Malaquias, abre lá de novo, no livro de Malaquias. Malaquias 3, não foi isso? Desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós outros. E eu os tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele diz, mas Senhor, mas quem havemos de tornar? E quem havemos de tornar? Eles se perderam no meio do caminho, nem sabiam do que Deus estava falando. Tornar de quê? Em que nós vamos tornar? Olha, você vinha entregando a oferta dos dízimos, do hortelã, do fruto, do gado. No meio do caminho vocês pararam. E agora diz Deus aqui, diz no versículo 7, Deus diz que desde o dia do vosso pai vós desviaste do meu estatuto. Moisés foi ordenado para Moisés dizer a ele, para eles dar o dízimo, e eles pararam de fazer aquilo que era para fazer. Entraram na desobediência. Amém, igreja?
Desde o dia do vosso pai, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer, em que havemos de tornar? Aí no versículo 8, roubará o homem a Deus? Deus falando para ele. Roubará o homem a Deus? Deus falando para ele, ó, todavia vós me roubais. E dizei, e que te roubamos, Senhor? Nós estamos fazendo o que de errado que nós estamos te roubando? Nós estamos fazendo o quê? Aí Deus disse, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nós estamos fazendo o quê? Aí Deus diz aqui, ó, no tocante aos dízimos e as ofertas ossadas. Eles vinham ofertando, ele vinha entregando os dízimos, e aí pararam na caminhada, entraram na desobediência, e nem sabia que estava fazendo errado. Sabia que estava fazendo? Não sabia, porque ele perguntou, em que te roubamos? Aí Deus disse, nos dízimos nas ofertas. Aí vem agora, para ele lá, veja o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós e as nações. Deixa eu dizer a você, não foi Deus que estava amaldiçoando esse povo. Não foi Deus que estava dizendo, vocês são amaldiçoados, vocês estão deixando de entregar o dízimo. Não, foi a desobediência deles. Porque Deus queria preservar o gado da doença, Deus queria preservar a lavoura para não ficar podre. Imagina aqui o cara cavando, suando, e está lá cavando, suando, fazendo aquilo ali, plantando arroz, plantando feijão, plantando o que for, e daqui a pouco vem uma tempestade, de gafanhoto, seja do que for, e tudinho fica podre. Como é que fica isso? O gado começa a tossir, dá uma doença no gado, começa a babar. Meu irmão. Está descoberto, está na desobediência, fora. Aí foi Deus que amaldiçoou? Ou foi a desobediência? Porque ele tinha falado para Moisés, diga ao povo que eu ordenei, para ele trazer o dízimo e a oferta. Amém, igreja? Então aí o boi ficava doente, a lavoura já não funcionava do mesmo jeito, mas Deus, por misericórdia, que é de amor, Deus disse assim para ele, tornai vós para mim, que eu tornarei para vocês. Deus, pela misericórdia dele, disse, tornai vós para mim, eu tornarei para vocês. Aí ele disse, com maldição sou amaldiçoado, porque a mim roubais vós e a nação toda. Deus está falando para aquele povo lá de Israel naquele tempo. Deus queria abençoar aquele povo. Deus queria prosperar aquele povo. Mas o povo parou na caminhada. O povo parou na visão. Aí você vê, se você for ler o Velho Testamento, várias coisas acontecem, o homem peca, o homem erra diante de Deus. Aí daqui a pouco, quando está dando tudo errado, quando ele já está quebrado, ele volta para Deus de novo. Aí Deus, por misericórdia, como ele amou, ele começa a abençoar. Ele começa, quantas vezes o justo cairá, 7 vezes o Senhor levantará. E Deus começa a abençoar. Por isso que ele diz, tornai vós para mim. O versículo 10. Aí ele disse, amém, igreja? O versículo 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento. Deus já falava da casa do tesouro, já falava de igreja, está entendendo? Para abençoar a vida do povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Deus falando para aquele povo, trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja mantimento. Aí ele diz assim, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, por causa da sua obediência ao povo, que agora reconheceu o seu erro, porque vocês tornaram agora para mim, por vossa causa, repreenderei o devorador. O boi não vai ficar mais doente, vai ficar saudável. Quando o cara estiver plantando, a plantação não vai ficar doente, porque Deus vai estar protegendo, Deus vai estar guardando, Deus vai estar livrando. Porque dízimos e oferta, igreja, é uma obediência a Deus, é espiritual, a gente vai ver aqui. E o povo ali começou a prosperar, por quê? Porque se arrepende do pecado que está andando, porque o pecado, meu irmão, não é só a pessoa mentir, que é pecado, roubar é pecado, pagar a pessoa que uma pessoa está devendo também é errado, amém? Mas quando a pessoa ela é dizimista, e ele é ofertante fiel na casa do Senhor, eu vou dizer e repetir que eu sempre digo aqui, eu duvido ele passar por necessidade. Está lembrado no que eu comecei a citar na palavra do Senhor? Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso.
A palavra dele é verdade. Eu duvido que falte pão. Eu duvido que ele fique devendo a todo mundo. Passou na televisão que aqui em Pernambuco 80% das pessoas estão endividadas. Estão passando situações financeiras difíceis. 80% dos pernambucanos estão passando por situações financeiras difíceis. E Deus quer isso para uma vida de uma pessoa? Deus quer isso para uma vida de um crente? Deus não quer, igreja. Deus quer o melhor. Deus, Ele quer o melhor. Amém? Glória a Deus. Eu parei aonde? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo, no campo onde ele falou, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso fala do seu trabalho, de sua área profissional também. A gente diz, sua vida no campo lá. O que é que eu faço hoje? Eu vendo gás, eu vendo água mineral. Então, as minhas vendas não serão estéril. Amém, homem de negócio? Tiver homem de negócio aqui, sua venda não será estéril, Deus vai multiplicar. Você pode entrar em demandas. Você pode entrar em multiplicação por causa da sua obediência. Amém, igreja? Então, meu trabalho não será estéril. Deus me livra do homem mau, do salteador, da inveja, do olho grande, da calúnia, da defamação. Por quê? Por causa do ato da obediência ao Senhor. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que ele não consuma o fruto do vosso trabalho. E qual é o fruto do vosso trabalho? O nosso trabalho, nossa área profissional. Tudo vai dar certo, tudo vai correr bem. Quando nós estamos fazendo isso, ou esse povo também está fazendo, está fechando as brechas, irmão, para que o inimigo não mexa na nossa área financeira. Amém? Por isso que eu disse no começo aqui, eu não estou dizendo, essa palavra não foi pregada aqui para arrancar dinheiro de você, não, é para ser liberto mesmo, igreja. Eu me lembro, deixa eu parar aonde? Foi no Maraquia, não foi? Eu me lembro, igreja, que quando eu era do mundo lá atrás, que não tinha nada na vida, no dia que eu aceitei a Jesus, Deus mudou minha vida, no primeiro dia. No primeiro dia, Deus me aceitou, Deus me livrou de todo mal, ali eu já saí diferente. Eu já saí rico. A natureza do homem caiu lá na escola. Quando eu peguei, o pregador entrou a primeira, a segunda, a terceira, lá em Prazeres. E eu disse, eu aceito a Jesus. Esse menino aí só vive rindo. Eu fui para lá, mas Deus sabia o que estava acontecendo. É como aqui, cada um daqui tem uma história. Deus sabe o que acontece, coisa boa, coisa ruim. Porque você veio hoje para a igreja, está ouvindo essa palavra. E ali eu aceitei a Jesus e Deus mudou minha vida. O cara que era pobre, e agora Deus vai, levanta o camão e fica rico. Amém? Aí as pessoas pensam que só rico só é o dinheiro. Não é só o dinheiro. Rico é paz, é alegria, é amor, é sossego, é você estar em paz com a família, em paz com o teu vizinho. Isso é riqueza. Ninguém está correndo atrás de você. Isso é ser rico, igreja. Você chega agora em casa, depois de terminar o culto, como eu sempre digo, vai tomar um cafezinho, vai comer um bolozinho, sei lá o quê. Isso é riqueza, igreja. Que a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? E aí eu aceitei a Jesus, Deus mudou minha vida, amém? Abre lá em Gênesis, amém? Glória a Deus. Abre lá em Gênesis, porque eu não me perder, amém, igreja? Glória a Deus, Deus é muito bom. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 e o versículo 1, amém? Gênesis capítulo 4 e versículo 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. O versículo 3, eu estou em Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Amém, igreja? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? Primeiro de Abel, da sua atitude. Amém, irmão? Primeiro agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Amém? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Então dá para entender aqui que existe oferta que Deus se agrada. E existe oferta que Deus não se agrada. E qual é a oferta que Deus não se agrada, como Deus não se agradou de Caim? Uma oferta de todo jeito. Está vendo eu falando aqui, esse irmão está falando em dinheiro, essa igreja só fala em dinheiro. Deixa eu dizer, irmão, Jesus já nos libertou do império das trevas. Nós estávamos numa condição ruim, hoje nós estamos numa condição boa. Amém? Então, quando a gente vai ofertar a igreja, a gente não oferta de qualquer jeito, com raiva, com tristeza, sem alegria. Eu vou dar porque é a casa de Deus. Não, não é assim não, igreja. Nem dê. Desculpa a expressão, não dê não. Vai ser mesmo como você está jogando papel. Não dê não, desse jeito não. Porque até aqui eu creio, essa igreja aqui ela é movida por dízimos e oferta, não vem de fora. Eu sempre digo, alguém aqui ofertar não. Eu creio que um dia vai chegar, pastor. Mas ainda não chegou não. Sai de todos nós aqui. Agora, se for com má vontade, irmão, como aqui Caim fez, ou obrigação, não é assim não. Quando Deus fala de Abel, Deus fala porque Abel ele deu com amor. Aí, um exemplo, né? Deus, você está vindo para a igreja, e se tiver alguém aqui que esteja desempregado, eu já vou ser usado como profeta para que Deus abra as portas, irmão. Portas que nunca se abriu, Deus abrindo para você. Ah, irmão, eu não posso entregar o dízimo nem a oferta porque eu não estou trabalhando. Pois eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, você que entrou aqui, portas abertas. E você vai dar testemunho. Porque a Bíblia diz que a boca do justo, ela tem muito efeito, ela tem poder. E eu declaro no nome de Jesus, porta que nunca se abriu, se abrir na sua vida. E você vindo ofertar, entregar seu dízimo com alegria, entendendo que foi Deus que abriu a porta. Você é um homem de negócio, eu declaro clientes se multiplicando. Amém, igreja? Clientes se multiplicando, você entrando em demanda, Deus guardando você, guardando seu negócio, livrando de toda forma do mal. Porque eu creio, irmão, nós estamos numa igreja onde Deus tem nos abençoado. Aonde Deus tem suprido as necessidades de cada um de nós. Amém, igreja? Ah, irmão, eu estou ouvindo essa palavra hoje, e amanhã você continua. A circunstância querer se levantar, você continua com ela. Não, Deus falou na igreja que as portas estão abertas. E multiplicação de clientes vai haver. Aí de repente as coisas começam a não estar do jeito que eu estou dizendo aqui. Aí você começa a murmurar. Que negócio é esse? Você continua crente, porque a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé, não vive pelo aquilo que vê. O justo ele vive por fé, não vive pelo aquilo que vê. Em uma semana, você pode vender, preste atenção, como você não vendeu no mês inteiro. Em uma semana, igreja, você pode vender, ter tantas vendas, como você não vendeu ainda no mês inteiro. Amém? Uma vez que eu estava pregando aqui, num dia que estava aquela greve de caminhoneiro, e Deus usou ele aqui tremendamente, que ia haver restituição nos dias perdidos. E houve. E eu estava aí e eu recebi. Simplesinho, ele não pulou, não chegou, botou a mão em mim, não falou em línguas estranhas, só falou. E eu dali recebi. Porque não são palavras voadas ao vento. São palavras onde o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Porque Deus quer ver uma igreja de cabeça baixa? Deus quer ver uma igreja devendo? De jeito nenhum, meu irmão. Então Deus não se alegrou com a oferta de Caim. Deus não se alegrou com a oferta dele. E qual é a oferta que Deus se alegra? Quando você dá com amor e com alegria. Não com tristeza por necessidade. Eu aprendi uma coisa quando eu vim para Jesus, irmão, que o dinheiro, ele é semente, amém? Deus trabalha por fé, a moeda de Deus é fé e o dinheiro é semente. Amém? O dinheiro, Deus multiplica.
como multiplica a semente. E como é isso, irmão? É mágica? Não. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar estratégia para você crescer mais e mais. E depois que você cresce, e depois que você está avançando, você faz que nem Abel, entregar seu dízimo e oferta com amor, com alegria, reconhecimento, amém? E diz assim, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu o sebrante. Agora veja, viu? Então disse o Senhor, por que ainda irado? Ainda ficou irado, Deus conversando com ele, e ele irado, com raiva. Sabe o que é que aconteceu, igreja? Vamos supor, esse lado aqui, e está aqui esse lado aqui. Aí esse lado aqui, olha para esse lado aqui e diz assim, por que ele está prosperando e eu aqui, eu não estou? Ou se não vice-versa, para ninguém não estar... Aí eu creio que quando eu estava lendo essa mensagem, eu falei, rapaz, como foi que Caim soube que Deus não recebeu a oferta dele? Dá para imaginar, igreja? Eu creio que ele estava olhando para Abel e viu Abel tudo dando certo. Não foi? Eu olhando assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Que nada está dando certo. Eu ofertei a Deus, entreguei o dízimo e nada está dando certo. E aí? Aí Caim olha para Abel, a terra bem verdinha, ali tudo bem bonitinho, e o dele pela misericórdia. Aí o homem começou a se irar. Como é que pode um negócio desse? Então disse o Senhor, por que andais irado? E por que descaiu o teu sebrante? O versículo 7. Se procedeste bem, não é certo que serás aceito? Se nós estivermos procedendo bem, não é certo que Deus vai aceitar a nossa oferta? O nosso dízimo? Com amor e com alegria? Aí vê só, se todavia procedeste mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Você está pensando que Deus vai dizer assim, vou tirar teu pecado agora. Não vai não, igreja. Deus não vai não. Você tem que se ajoelhar, fazer alguma coisa, se arrepender e dizer, Senhor, eu quero fazer o que é certo de hoje por diante. Eu estava errando. Está lembrado do povo? O povo estava errando e Deus disse, tornai vós para mim. Ele disse, o que é a vez de tornar? Agora Deus está dizendo aqui, para ele, o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Apesar que lá na frente Deus diz que o pecado também não terá domínio sobre vós. Sobre mim, sobre você. Em todas as áreas da nossa vida. O pecado não terá domínio sobre você, sobre mim. Seja em qualquer área da nossa vida. Ô irmão, e por que acontece? Porque você está dando lugar. Acontece isso, porque muitas vezes eu dou lugar. Está entendendo? Aí acontece os erros. Acontece as pancadas. Que abriu brecha o inimigo, ele entra. Amém, igreja? Vamos lá. Abre lá em Gênesis. Deus é muito bom, amém? Capítulo 26. Amém, igreja? O negócio está bom demais. Agora vamos ver os homens que ficou rico. Por causa disso. Porque ofertaram, porque entregaram seu dinheiro. Agora vamos ver os homens que ficou rico. Não teve um pobre que eu li hoje à tarde. Não teve um só. Olha aqui, Gênesis 26, está até aí nesses cartãozinhos aí, Nesses, como é o nome? Envelope. Gênesis 26, 12, diz assim, Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, faltou. Faltou, igreja? Vê, no mesmo ano que ele semeou, faltou. Veja, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o quê? Porque o Senhor o abençoava. Amém? Porque o Senhor via a sua atitude do coração, o amor que ele tinha pelo Senhor, e Deus o abençoava. Ele não dava para ser abençoado não, igreja. Ele já estava abençoado e estava dando reconhecimento. Porque, irmão, eu vou dar para ser abençoado. Não, você dá porque você já é abençoado. Amém? Você já é abençoado. Amém, igreja? E aqui no versículo 13, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor abençoava. E o versículo 13, enriqueceu o homem,
Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Ficou o quê, igreja? Riquíssimo. E nós aqui, nós já somos ricos. Nós somos ricos no espiritual, material e financeira. Deus se preocupa com isso, se preocupa, igreja. Me dê aqui, Val, esse livro aqui, rapidinho. Para eu entrar aqui. Por favor, filha. Chamar de minha filha porque fica melhor. Veja só. Veja só, eu vou dar uma corridinha aqui, mas vê. É da vontade de Deus que todas as nossas necessidades sejam supridas. Amém, igreja? É da vontade de Deus que todas as nossas necessidades sejam supridas. Todas elas mesmo sejam supridas. Aí diz assim, ó, em Filipenses, que é lá o 4:19, que diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Filipenses 4:19. Quais são nossas necessidades? Que Deus supra. Está lembrado de número? Se esqueceram, não foi? Número 23, foi? 19? 23, 19, não foi? Que Deus, Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Número 23, 19. A gente leu lá atrás. Uma base. Aí ele diz assim, ó. É da vontade de Deus que nossas necessidades sejam supridas. Todas elas. Em Filipenses 4:19 inclui todas as nossas necessidades, todas mesmo, quer seja, veja só, viu, igreja, quer seja espiritual, física, material ou financeira. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E quais são nossas necessidades? Está aqui, ó, espiritual, física, material ou financeira. Deus supre tudo. Está faltando paz? Deus supre. Amém, igreja? Deus é aquele que supre. Deus está dizendo que Ele supre cada uma de vossas necessidades. Não seja o que você está passando, irmão. Deus está dizendo essa noite que Ele supre cada uma de vossas necessidades. Quer seja ela espiritual, quer seja financeira, quer seja material, quer seja física. Ele está dizendo nessa noite para você que entrou aqui, que Ele supre todas as tuas necessidades. Porque Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele ama cada um de nós. Jesus, Ele ama cada um de nós, irmão. Por isso que Ele trouxe essa palavra para a gente. Caso alguém imagine que Deus não se preocupa com as nossas necessidades financeiras, este versículo está colocando um contexto que considera as questões materiais e financeiras. Leia e você verificará que os filipenses levantaram uma oferta em dinheiro e bens para enviar a outros cristãos. Paulo dizia, porque vocês têm dado aos outros e têm ajudado, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo disse, ó, porque vocês têm dado aos outros cristãos, porque você tem abençoado, você tem semeado na vida dos outros cristãos, que é o nosso irmão, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Porque Ele supre. Amém, igreja? Amém? Aqui, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Portanto, Paulo falava a respeito de questão, nesse versículo, de financeiras e materiais. Amém? Eu estava onde? (26), não foi isso? 26:12. O 14 diz assim, ó. O 14 diz, enriqueceu o homem e prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Possuímos o quê? Possuindo ovelhas e bois. E grande número de servos. De maneira que os filisteus tinham o quê? Inveja dele. Quando você estiver prosperando, igreja, cada vez mais prosperando e crescendo, sempre o diabo vai levantar alguém com inveja. O cara, muitas vezes, eu já vi, o cara bota, eu já prestei várias atenção nisso, não sei se vocês já viram. O cara pega, começa a carrocinha, né? Fica por ali vendendo confeito, um cachorro quente. Daqui a pouco o cara sai crescendo, o cara vai crescendo, Deus vai abençoando. Ninguém estava mexendo com ele, daqui a pouco começa a mexer com ele. Não sei se você já observou isso. Enquanto ele estava pequenininho, ninguém mexia. Quando ele começou a crescer, as pessoas começaram a querer mexer com o coitado.
É sempre assim, várias vezes a vida desse jeito. Então aconteceu aqui, ó. Possuía boi e ovelha e grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham o quê? Inveja dele. Esse homem ficou rico. Hoje, a gente trazendo para hoje é carro, é a nossa empresa prosperando, crescendo, avançando. Naquele tempo era ovelha, servos e servas. E nesse tempo, seja qual for a área, irmão, só estou falando para empresário, não, seja qual for a área, seja no que você vender, seja que você trabalhe doméstico, seja qual for a área, Deus, Ele supre, Deus, Ele faz crescer, Ele faz multiplicar. Eu não só estou falando porque em áreas assim, não, seja o que você fizer, meu irmão. Amém? Abre lá ainda, lá em Gênesis. (28). Amém? É só virar 2 folhas. Outro homem que ficou rico, viu? Gênesis 28, 18. É isso mesmo? É. Gênesis 28, 18 diz assim: e tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e regiu em coluna, sobre cujo topo entronizou o quê? Azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto ao Senhor, dizendo, veja, fez também Jacó um voto ao Senhor, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que me empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista. O 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o quê? O meu Deus. Amém, igreja? De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que regi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederem, e de tudo quanto o Senhor me abençoar, de tudo quanto o Senhor me conceder, ele disse o quê? Eu tirarei o quê? O dízimo. Eu creio que já tinham visto alguém prosperar lá atrás, para ele fazer uma coisa dessa. Não tinha pão, você vê aí, ele não tinha veste, não tinha nada, a não ser uma pedra. Não tinha roupa para que vestisse. Ele tinha alguma coisa, a Bíblia diz que ele tinha alguma, não tinha. E a pedra que ele regiu por coluna fez como que? Travesseiro, vê. Se Deus for comigo nessa jornada, e me guardar nessa jornada que me empreendo, e me der pão, não tinha pão, ó, e me der pão para comer e roupa que me viste. Esse homem nem tinha pão e nem tinha veste, ele não tinha nada. Mas agora ele abriu o coração para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der um trabalho, se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, ô Senhor, eu vou entregar o dízimo ao Senhor. Se o Senhor, Pai, veja só o que eu vou dizer. Se o Senhor, eu já vi muito aqui no IPCEP, amém? Pessoal, irmão, eu não sei porquê, irmão, faz tempo que eu estou com esse apartamento aqui e não consigo alugar. Ô irmão, faz tempo que eu estou com essa casa aqui e não consigo alugar. Ô irmão, faz tempo aqui que eu estou com essa casa para vender e não consigo vender. E se a pessoa for crente e fizer um voto a Jesus? Senhor, se o Senhor mandar um comprador para essa casa, se o Senhor mandar um comprador para alugar esse terreno, se o Senhor mandar um comprador, Senhor, para vender esse carro, quando eu vender, eu vou tirar o dízimo para o Senhor. Porque faz tempo que essas coisas estão travadas, não faz? Faz tempo. Eu quero ver, né, irmã? Faz tempo que estão travadas. Aí ele faz agora que nem Jacó. E muitas vezes as pessoas têm inquilino, né? O inquilino não paga. Jesus ainda vai mandar inquilino bom. Não é, pastor? Jesus ainda vai mandar inquilino bom, né? Porque tem uns que aí que tem as pessoas, os crentes têm reclamado a mim, só misericórdia, viu? Não paga, deixa a luz lá de todo jeito. Saiu devendo luz, água, aluguel e tudo, e o camarada pediu a casa e deixou toda quebrada. Não, assim é bom, assim não é muito bom não, irmão, não é ruim, né? Então Jesus ainda vai mandar, quando a pessoa for um voto desse, ainda vai mandar inquilino bom, ainda vai mandar um comprador bom. Meu irmão, tu está dizendo que eu vou barganhar com Deus? Não, você não vai barganhar com Deus não, você só vai ser grato ao Senhor.
Pai, ó, porque eu vendi aquele terreno, porque eu aluguei aquele terreno, porque eu aluguei aquela casa, eu vou entregar o dízimo ao Senhor, Pai. Quando a pessoa ele bota isso no coração, irmão, com a certeza de coração, com um coração voluntário, as coisas vão acontecer. Porque muitas vezes quem está travando aqui é o diabo, ó. Ele está aqui, ó, travando. Está travando. Entra ano, sai ano, as coisas continuam do mesmo jeito. Nada dá certo. Quando Deus chega, ele estava. Aí você só tem que fazer o que é certo. Obedecer, né, irmão? Amém, igreja? Eu estava onde? Então, esse homem não tinha pão, esse homem não tinha veste, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu regi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto o Senhor me conceder, certamente eu tirarei o dízimo. Vai lá para o 42. Veja lá no 42. Para quem não tinha pão, para quem não tinha veste, vê o que foi que aconteceu? A estratégia, a ideia que deu Deus ao homem. Se você pegar esse livro de Jacó, você vai ver que Deus deu estratégia, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento. E Deus não faz isso hoje com a igreja, não é? Deus faz isso também com você, igreja. Deus dá entendimento a você, Deus dá estratégia, Deus usa pessoas para te levantar. Eu me lembro quando eu estava com um terreno lá, quando eu fui para o acampamento do jovem. Antes disso, Deus já tinha colocado no meu coração, e eu pagava o terreno, só guardava os carros lá, e estou pagando o terreno, e é caro que sobe, pela misericórdia, viu? E eu falando com o irmão Jaconia não, como é o nome dele? O pai de Nando, não foi? Aí ele disse, rapaz, por que tu não bota água mineral? Quem vende gás, vende água. Rapaz, eu já fiz isso uma vez, não deu certo. Os garrafões se quebravam, deu tudo errado. Né, irmão? Aí, eu fui para um acampamento lá no lado do Ialdeia, não foi? E Deus estava falando comigo já na igreja, o irmão confirmou aqui através do Espírito Santo de Deus. Eu disse, rapaz, eu vou botar água para vender. Eu botei uma vez, não deu certo. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando o Espírito Santo de Deus está envolvido, tudo dá certo. Vou dizer a vocês de novo, quando o Espírito Santo de Deus, ele se envolve, tudo dá certo. Não tem dificuldade, igreja. É leveza. E aí eu fui comprando os garrafões tudinho, aquele negócio com a ajuda de Deus, hoje eu estou aí. Eu estava combinando com o pastor. O dinheiro do aluguel, eu já pago o terreno, e ainda sobra. Porque Deus quer, igreja, que todas as nossas contas sejam pagas antes do dia, e ainda sobre dinheiro. Você crê que todas as suas contas sejam pagas e ainda sobrar dinheiro? Mas como pode ser isso, irmão? Nós vivemos pela fé. E como vai ser isso? Deus vai te dar estratégia para tu trabalhar, para tu fazer alguma coisa. Dinheiro não vai cair do céu. Eu não estou dizendo aqui que vai ser um passo de mágica. Então o que aconteceu comigo foi uma estratégia que Deus me deu para eu negociar com outra coisa, que eu só estava negociando com gás. E assim aconteceu com o Resisto, com a mangueira. Vamos vender, Resisto. Essa é a minha esposa. Porque eu estou comprando um menino, eu chego lá e ele não me dá nada. Nem gás ele me compra. Mesmo assim, não vou dizer quem é, porque aqui alguns conhecem, sabe? Chegava lá no cavalo, o cara me dá um Resisto, porque fazia. Porque deixa eu dizer uma coisa, igreja, que eu vou terminar já já. Deus me levantou na terra. Presta atenção que a gente está falando sobre providência de semente, também para não perder. Deus me levantou na terra, não foi ganhando dinheiro, não, foi fazendo favor para os outros. Foi. Quando a pessoa estava com problema, eu não tinha nada a ver, eu resolvi o problema da pessoa. Não, peraí que eu vou comprar uma mangueira e um Resisto para a senhora. Aí eu cheguei lá, teve um menino aqui no Chico Cito que dizia assim, rapaz, por que tu não cobra? Não, não cobro não, é pela quem é ela. Aí sabe o que acontecia? Um ia falando para a outra. Olha, compra gás aquele menino, que aquele menino é bonzinho, viu? Aquele menino é bom, compre gás a ele me levou num problema tão grande. Então eu sempre digo assim, ó, se você é uma pessoa encanador, né, que eu já tive problema com encanador, com pedreiro, essas coisas. Eu sempre digo quando eu vejo um pedreiro, né, que eu já entro lá, logo dizendo, irmão, tu está fazendo isso aí, é? Irmão, trabalha certinho aí, vice, porque aonde tu chegar, as pessoas vão falar bem de tu. Se tu for um mau pedreiro, meu irmão, as portas vão se fechar. Aí eu abro o olhão, não é ver, não é crente, tá entendendo? Tu tem que trabalhar certo, rapaz. Tu trabalhando certo, vai ter o boca a boca. Então aconteceu comigo, eu fui trabalhando, Deus me ajudando, fazendo as coisas, semeando na vida dos outros, sem o interesse de ganhar dinheiro, que nem tudo é dinheiro. Mas você trabalha pelo amor. Se você vai fazer um favor para as pessoas, faça. Se você vai doar, doe. Semeie na vida das pessoas. Porque você vai ser recompensado, igreja.
Você vai enricar desse jeito. E aí eu não tinha nada, e Deus pegou, me prosperou na terra, fazendo favor para os outros. E até hoje eu ainda faço. Amém, igreja? Não deixei de fazer, eu não quero, porque a Bíblia diz que aquele que faz o bem nunca se cansa de fazer. Uma vez eu estava comentando também de tantas carteiras que eu tirei e de quantas pontadas que eu levei de pessoas. Semeei coisa boa e terminei as pessoas não respondendo de volta aquilo que eu tinha feito por ele. Mas eu vou deixar de fazer? Ao tempo eu vou colher. Amém, igreja? Eu estava onde? Para não me perder. Foi no 42, não foi? Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Olha a estratégia que Deus deu a ele. Ó. Estratégia de negócio. Amém? Porém, quando o rebanho era fraco, ele não as punha. Assim, as fracas eram de quem? De Labão. E as fortes de quem? De Jacó. Eu creio num Deus que ele dá sabedoria, entendimento e estratégia para a gente ganhar dinheiro. Vou dizer de novo, eu creio num Deus que dá sabedoria, entendimento e estratégia para a gente ganhar dinheiro, igreja. E isso aqui está falando disso, essa palavra. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Quando o rebanho era fraco, não as punha. Sim, porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Sim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou o quê no 43? E o homem se tornou mais e mais rico. O cara que não tinha nem pão e nem veste. Agora a palavra de Deus diz assim, ó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muito rebanho, servas e servos, camelos e jumentos. Hoje um dia são carros, hoje um dia são casas. O homem que era pobre não tinha nada. Agora Deus dá estratégia a ele, dá entendimento a ele para ele enriquecer na terra. Isso não pode acontecer. Passará os céus e a terra e as palavras de Deus não vão de passar. Ela continua sendo a mesma. O negócio é como eu estou crendo, como tu está crendo. Como você está crendo nessa noite? Ah, irmão, isso aí foi lá há mais de 2000 anos atrás. Isso não acontece mais não, acontece desse jeitinho. Ainda acontece melhor, que a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro da gente. Glória a Deus, amém, igreja? Deixa eu ver onde eu estou para não me perder. Abre lá em Deuteronômio. E depois do homem se enriquecer, tem muitas ovelhas, muitos bois, Deus ajudando, Deus prosperando, fazendo o homem prosperar, crescer, avançar. Amém? Deuteronômio. Depois que tudo de bom vem acontecendo na vida do homem, aí chega lá em Deuteronômio, Deus fala para eles, 8:13. Deuteronômio 13. Vê o que é que acontece aqui, ó. Depois de se multiplicar os teus bens, os teus gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e se abundar tudo que tens, se elevar o teu coração, e te esquecer do Senhor teu Deus, que te tirou, ó, dizendo com ele, ó, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, versículo 15, que te conduziu por aqueles grandes e terríveis desertos de serpente abrasadora, de escorpião e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pedeira. O 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, afinal, para te fazer bem. No 17, ó, não diga, pois, dizendo a eles, para nós hoje também, ó, não diga, pois, em teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram todas essas riquezas. Mas acontece assim. Parem um pouquinho, amém? O cara muitas vezes chega na igreja sem nada, sem um pau para dar no gado, como diz lá o pastor Humberto, puxando a ver uma cachorrinha. Tem nada. Aí depois Jesus vai lá, pá, e o camarada buscando, e ele vai lá, fica rico. Daqui a pouco, chega de domingo, pastor, eu não vou vir para a igreja hoje não, que eu vou para a praia. Rapaz, não vai dar para ir para a igreja hoje não, porque eu vou fazer isso. Aí não vem para culto de oração, não vem para culto de ensino, não vem para a igreja no domingo. Isso aconteceu com um colega meu, igreja. E o fim é triste.
porque está tudo bem. Não estou dizendo que está acontecendo aqui com a gente, amém? Mas é o que a palavra está dizendo. Depois do camarada se esquecer de Deus. Eu já vi muita gente assim, estou com 45 anos. Já vi muita gente que tinha tudo, daqui a pouco estava lá em cima e se esqueceu de Deus. Se esquece até da família. Se esquece até da família, porque está com isso, ó, bota o nariz lá em cima. Arrogante. Eu tenho, para com um carrão bem bonito e sai. É, igreja? Coitado, né? Às vezes aqui no IPCEP chega cada cara com o carrão que passa na rua, mas rapaz, aquele cara não faz nada na vida. Jesus, o que é que está acontecendo, hein? Eu trabalho que só, olhando para o terreno dos outros. O cara faz nada na vida com o carro, não vejo o cara bater um prego num sapato. O cara está lá rebolando, nenhuma. Você passa, bota o nariz lá em cima. Aí eu fui mais alto para aí, que otário. Eu não estou desejando nada de mal para ele não, igreja. Há uma gente que trabalha, né? Que soa, né? Que vê o camarada no dia a dia, não faz nada, e o cara lá tirando onda com um carro novo. Como é que ele bota combustível, hein? O pneu, que é tudo tão caro, né? As coisas, né? Eu fui, mas rapaz, tá vendo aí? A gente não deve orar para a prosperidade daquele que não é justo, também. A gente não sabe como. É por isso que eu vejo, às vezes que a gente vê na rua, rapaz, o cara que muitas vezes estava ali, mas estava comendo dinheiro da mãe, estava comendo dinheiro do pai, a mãe de idade, vendo ele na academia, eu falei, pô, aquele bicho ele vive na academia direito, trabalha não, é? Está lá, quando ele vai ver, está lá o rolo, tamanho do trem. Soberbo, orgulhoso. Mas para nós aqui, não diga no teu coração, não diga no 17, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram toda essa riqueza. Isso é Deus nos guardando essa noite. Nós vamos ficar ricos para quê? Para nós mesmos. Para semear também na vida dos irmãos. Se tiver uma instituição de caridade, eu vou dizer aqui que eu já vi muita pessoa dizer, viu? Vou coisar aqui, terminar aqui, viu, igreja? Eu já vi muita pessoa dizer assim, chegar para mim, irmão, para que levar dízimo para a igreja? Para que levar oferta? Não é melhor a gente comprar um bocado de cesta básica e dar ao povo? Rapaz, isso é um pensamento errado. Não é o que Deus diz. Não é o que Deus manda fazer. Quando você vê, irmão, preste atenção, viu? Alguém te sentar perto de tu dizer uma coisa dessa, ele não está de acordo com a palavra. Não está, não. Porque Deus quer sim que a gente abençoe as pessoas lá fora. Mas ele diz primeiro a casa dele. Eu já vi, ô irmão, tu está indo para a igreja para dar dinheiro ao pastor, para dar dinheiro à tua igreja. Eu fiz, tu queria que eu estivesse no mundo, era? Bebendo cachaça, se prostituindo. Eu não estava nem falando com tu, rapaz. Agora, por que eu estou na casa do Senhor, está tudo indo bem na minha vida, aí tu vem me dizer um negócio desse. Aí tu está pensando que eu estou dizendo assim a vocês, do mesmo jeito que eu estou dizendo aqui a vocês, eu disse para a pessoa lá. De um jeitinho. Porque a pessoa, ela tem a sua religião, quando a gente está pregando o evangelho, ela diz, ó irmão, não mexa na minha religião não, viu? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão, só estou falando de Jesus. Mas ele pode meter o pau na da gente. Como é que pode? Aí se eu tenho oportunidade, eu vou e falo. Não, eu estou na igreja, eu estou bem. Eu estou aqui, tenho o meu trabalho, tenho o meu carro, tenho o meu negócio, tudo está em paz. Agora, se tu está passando de um jeito diferente, é porque tu não está de acordo com a palavra. Então, se uma pessoa te senta perto de tu para dizer, pai, ó, tu não faz assim não, faz desse jeito assim que é melhor, não está errado. Eu vou dizer a você, desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu estou com 45, eu acho que eu estava com 22 anos, que eu sempre disse aqui na igreja pequenininha, passava uma mulher que parecia como é o nome daquilo, com um cabo de vassoura, né? Passava assim, um cabo de vassoura, uma cestinha, né? Aí eu disse para o meu irmão, que foi o meu irmão que levou para a igreja, lá no R1, era a árvore da vida, eu acho que não sei nem se existe ainda. Aí eu disse, para que isso aí? Ele fez, para tu botar qualquer moedinha. Tu tem uma moedinha, tu vai e bota. Deixa eu dizer a vocês, desde aquele dia em diante, para a honra e glória do nosso Senhor, que vive e reina para sempre, eu nunca deixei de entregar dízimos e oferta. Seria uma hipocrisia minha eu estar falando sobre o poder da semente aqui no púlpito, sem fazer o que é certo. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. E desde aquele dia em diante, igreja, eu nunca deixei de trazer dízimos e ofertas. Não estou dizendo para agradar pastor, não, para agradar. Não estou dizendo não.
Eu estou dizendo aquilo que Deus tem feito em minha vida. Nunca tem faltado. Deus sempre tem provido. Pode fazer, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz, ó, fazei prova de mim. A palavra de Deus diz, fazei prova dele. Aí as pessoas chegam com um tipo de conversa, tu vai na conversa dele, tu vai cair igual a ele que está caído. Não dê ouvido não, igreja. Dê ouvido o que a palavra de Deus diz. Seja todo homem lá fora mentiroso e Deus aqui sempre verdadeiro. Quando ele diz isso, todo homem mentiroso lá fora. Mas aqui dentro ele é verdadeiro. A palavra dele é a verdade, amém? Vamos lá ainda. Eu estava onde? Antes te lembrará do Senhor teu Deus. Porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza e confirmar a aliança que sob juramento prometeu a teus pais. Vamos lá para terminar, amém? Glória a Deus. Abre lá em Deuteronômio ainda, 28. O 28, amém? Vou terminar agora, vou igreja. A hora já está em 7h30. Se eu não me engano é por aí que eu tenho que entregar. Eu não esticar muito para depois o pastor não dar na minha orelha aí, ó. Jesus amado. Eu não sei nem para onde eu vou aqui agora, vê? O negócio está tão bonito, mas eu vou por aqui, viu? Vai lá. Capítulo 28 de Gênesis. Deuteronômio, isso. Amém, igreja? Tá, os irmãos estão de olho. Oh, glória a Deus, amém? Certamente, se ouvir o Senhor, certamente, se ouvires o Senhor, teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordena o Senhor, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O versículo 2, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. A palavra que Deus te mandou hoje para você, é você agora botar em prática. Amém? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Versículo 7. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Quando vir tua prosperidade, tu crescendo, por um caminho ele vem, a palavra de Deus diz, serão derrotados. Agora deixa eu dizer, não é a gente brigando não, igreja, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é espiritual. É orando. Mas orando para quê? Para Deus quebrar a pessoa, é? Para matar, é? É não, igreja. É orando para que ele se converta, para que ele aceite Jesus. É difícil, é. Eu já passei por muita concorrência difícil, que eu fiz, Jesus amado, o que é que está acontecendo? E Deus me deu livramento, amém? Por um caminho ele veio, por certo ele fugirá. Agora o versículo, né? Olha, o Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, e por 7 caminhos fugirão de quê? Da tua presença. Agora, o 8. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro, e tudo que colocares à mão. Aí você chega no seu trabalho, você vai sair, Pai, obrigado, Pai, no nome de Jesus, pela unção do teu Espírito Santo, nessa segunda-feira. Obrigado por meu negócio prosperando. Obrigado por meu trabalho. Se você é empregado, ore pelo seu patrão. Ore pela sua empresa onde você trabalha, pela sua patroa. Ore pelos seus negócios. Abençoe, não amaldiçoe. Ainda que as pessoas, muitas vezes, você pense que estão dando no seu pé. Ore pela igreja. Você que é empregado, você que tem seu negócio. Abençoe, não amaldiçoe. É melhor fazer isso, amém? Eu estava onde? No 9, não foi? No 8. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro, e tudo que colocar a mão te abençoará na terra. Na terra, não é isso? Que o Senhor te dá, teu Deus. O Senhor te constituirá para ti povo santo, como tem jurado, o Senhor constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardarem os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andarem pelos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O versículo 11.
O Senhor te dará em abundância do fruto do ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos teus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém você não tomará emprestado. Amém, igreja? Isso quer dizer que você vai ter tanto dinheiro, você vai emprestar tanta gente, você vai semear na vida de tanta gente, você vai plantar tanta semente, porque assim diz a palavra do Senhor. Está dizendo que vai faltar? Não está dizendo que vai faltar. Não está dizendo. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E ainda se for para emprestar dinheiro, o cabo empresta. Amém? Porque Deus vai ter abençoado você muito na terra, irmão. Amém? Peça ao grupo de louvor que vem, amém? Aí diz aqui ainda para terminar. Abre lá em João. João capítulo 10. O João capítulo 10 e o versículo 9, que diz assim, João capítulo 10 e o versículo 9, que diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o quê? Jesus disse, ele é a porta, se alguém entrar por mim, será o quê? Entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele disse aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para que você não tenha nada, para que deixe a pessoa frustrada, de cabeça baixa, pensando que a vida já não dá mais jeito, não tem mais jeito. O diabo faz isso, enganando pessoas. O ladrão veio para roubar, matar e destruir sonhos. Mas Jesus disse o que aqui, igreja? O que foi que Jesus disse? E eu vim para que tenha vida, e tenha vida em quê? E Jesus veio para que tenha vida, e tenha vida em quê? Então, meu irmão, nós somos crentes ricos. Somos mais do que vencedor. Somos um crente cheio de saúde, cheio de força. Porque nós temos Jesus. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Existe alguém aqui nessa noite, irmão, que ouvindo essa palavra, o poder da semente, que ouvindo essa palavra, irmão, onde a gente não tinha nada, e você se rendeu a Jesus e agora tem tudo. Que não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Porque Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a vida de cada um de nós. Se você quer se reconciliar com o Senhor, algum momento de sua vida você se afastou de Deus, venha para Jesus, igreja. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse que ele veio para você ter vida e vida em abundância. Uma vida sem falta de nada. Uma vida suprida de tudo. Suprida de paz. Ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja, e acharei descanso para a vossa alma. Quantas vezes a alma da pessoa está cansada, irmão? Talvez amanhã a pessoa não sabe nem o que fazer. Deus deu toda a direção hoje à noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém aqui que chegou com dor e quer ser curado? Chegou com uma dor na perna, uma dor em qualquer lugar do seu corpo. E você, rapaz, nessa noite quer ser curado. Rapaz, eu tenho passado tanto difícil, a minha cabeça dói tanto. Olha, rapaz, eu tenho tanta dor nas minhas mãos, tanta dor na minha perna. A Bíblia diz que Jesus cura. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados.
nós somos curados. Amém, igreja? Tem alguém aqui que tem um desejo de ser batizado com o Espírito Santo, com o poder, ser preenchido, cheio? Eu digo a você que eu não era cheio, mas Deus me encheu, cheio da alegria, cheio da sua glória. Existe alguém aqui que tem um desejo de ser batizado no Espírito e falar em novas línguas? Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus está em movimento, amém? A palavra de Deus, ela é vida, ela tem poder, ela tem movimento. Amém? Vamos ficar de pé, amém? Então, meu irmão, e no Salmo 41, para a gente finalizar, no Salmo 41, ele diz assim, ó, para você ouvir, amém? No Salmo 41 ele diz assim, ainda falando sobre o poder da semente: bem-aventurado o que acorda o necessitado. Bem-aventurado o que acorda o necessitado. O Senhor livra no dia mau. Veja, bem-aventurado o que acorda o necessitado, porque o Senhor livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva a vida e o faz feliz. Se você, meu irmão, pode ajudar alguém necessitado, ajude. Porque até nisso o Senhor diz que Ele nos livra do dia mau. Eu falei de semente, é semear também poder na vida da pessoa que necessita, na vida da pessoa que precisa, na vida do irmão, na vida da pessoa lá fora. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que acode ao necessitado. Aí ele faz o quê? Ele livra do dia mau, ele protege, preserva a vida e o faz feliz. Amém, igreja?